Desculpa. Boa noite, todo mundo. Quem que poderia fazer a prece de abertura para nós, por favor? Obrigado, Senhor, por esse dia de hoje, por essa oportunidade de podermos estar juntos novamente. Agradecemos nossos espíritos guias, mentores desse grupo, familiares e amigos que estão sempre conosco, tentando nos ajudar e aprendendo com nós outros, com a gente também. Queremos pedir permissão para dar início ao nosso estudo de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Alguém tem alguma pergunta ou gostaria de algum esclarecimento ou de alguma outra elaboração, mais uma elaboração a respeito do que a Egeu propusera a semana passada? Muito bem. Então, a nossa Joana diz o seguinte: a morte, em hipótese alguma, faz cessar o sofrimento, porque não anulando a consciência, faculta-lhe logicar e vivenciar o prosseguimento das experiências. E porque as percepções pertencem ao espírito, continuam sendo transformadas nas delicadas engrenagens da energia em sensações e emoções. Daí, a manifestação do sofrimento corrigindo os erros e conduzindo o infrator à reparação. Ninguém pensa em morrer para libertar-se, caso não se libere antes que acontecer o fenômeno de alterações biológicas pelo processo da morte. É essencial que entendamos isto, visceralmente. A única camada do nosso ser que a morte biológica transforma é a física. Todas as nossas características, o nosso humor, as nossas dependências, as nossas fixações, os nossos desequilíbrios, enfim, tudo aquilo que é motivo de sofrimento na nossa vida, levamos conosco, não deixamos na terra, não é absorvido pelo corpo que vai a caminho de se apodrecer através da desagregação molecular. Então, Friedrich Nietzsche dizia que a verdadeira pergunta não é o que você modificaria se você soubesse que iria a morrer hoje à noite. A verdadeira pergunta seria: o que você modificaria se você descobrisse que você iria viver eternamente? Porque essa é a realidade. Então, aquilo que eu não gosto dentro de mim, aquilo que me causa angústia, que me produz ansiedade, que me leva para lugares mentais ou emocionais onde eu sei que eu não devo ir. São coisas que eu preciso resolver hoje. Porque a morte não vai arrancar isso de mim como uma cirurgia arranca um tumor ou qualquer outro problema dentro da máquina fisiológica. Esse é um grande engano, é um grande engodo, mesmo para aqueles que são reencarnacionistas, que entraram no hábito de dizer, mas se a gente vive múltiplas vezes, para que eu vou me estressar querendo fazer qualquer coisa agora? Vou deixar para a próxima encarnação.
Tecnicamente, isso é correto, é uma possibilidade, mas, assim como na matéria, quando nós sofremos por qualquer motivo, uma queda, uma enxaqueca, uma dor de dentes, saímos correndo para procurar o tratamento necessário para a cessação dessa dor ou desse sofrimento. O mesmo paradigma aplica para os problemas psicológicos e emocionais que entrariam dentro do conjunto do espírito, do ser imortal. Imagina que eu vou dizer, mas como eu vou reencarnar, eu vou conviver com essa dor de dentes até a próxima encarnação. Eu vou reencarnar até com a dor de dentes. Ninguém faz isso. Porque todos fomos programados para procurar o progresso. E uma faceta do progresso é a cessação da dor em qualquer área da vida pelos melhores meios possíveis. A ilusão que se permitem aos indivíduos, conceituando a vida como um acidente biológico, ou seja, o fruto do acaso, é a grande responsável pelos disparates que lhe engendram dor e sofrimento. Somente a conscientização, a verdadeira individuação. Quando a nossa Joana fala de individuação, ela está se referindo à autorrealização. A realização nossa como seres imortais. Permitem uma vida saudável na Terra e além dela, quando ocorrer o fenômeno da morte, em natural processo final de ciclo biológico. A morte é só isso. É o encerramento de um ciclo biológico. Quem conhece uma palavra que seria um bom sinônimo para ciclo biológico? Encarnação. Brava, Mari. Encarnação. Perfeito, você está certíssima. Prosseguindo o ser, além da disjunção cadavérica, ou seja, a desagregação do cadáver, com a consciência de si mesmo, é natural que permaneçam nele impressas as sensações e emoções amplamente vividas, longamente vividas. Como efeito, aquelas que lhe constituíram bênção ou desarmonia predominam com mais vigor, dando curso à vida, embora numa outra dimensão. Por que vocês pensam que ela fala com mais vigor? Tanto as impressões boas como as impressões ruins prosseguem, além da disjunção cadavérica, com mais vigor ainda. Como poderíamos explicar isto? Porque não é mais o corpo, né? Exato, de novo, perfeito. O corpo funciona como se fosse um... Vitória, como você diria um dulling agent? Um amortecedor? Como um isolante? Um isolante. Gostei. Bravo, minha irmã. Um isolante. Assim como limita muito o exercício, a manifestação das faculdades do espírito encarnado pelo fato de estar encarnado num corpo, e também faz ou seja, numa prolongação desse conceito, absorve, chupa, abafa muito da intensidade emocional e espiritual das nossas sensações, mesmo encarnadas. Mas quando já isso não está, não estamos aderidos a isto, ou também isto não mais está aderido a nós, como espíritos imortais, porque a morte
inabilitou-o e agora está a caminho da desagregação molecular, a disjunção atômica, que é uma etapa além da desagregação molecular. As nossas percepções, segundo a revelação dos espíritos, tanto boas como ruins, podemos multiplicar por 1000. Então, o que é bom é 1000 vezes melhor, mas o que é um problema é 1000 vezes mais problemático. Por isso que nós não podemos nos apoiar no conceito da reencarnação para tirarmos conclusões tão intelectualmente e factualmente pobres de deixar o equacionamento dos nossos problemas e sofrimentos para o estado errante, para uma próxima futura encarnação. Vai que eu reencarno com pais melhores, numa situação econômica mais agradável, com mais educação. Bom, aí depende que tanto você está querendo prolongar, além de intensificar o seu sofrimento. Nessa panorâmica, ressaltam as impressões grosseiras de que não quis ou não se pode libertar, gerando sofrimentos correspondentes, qual se permanecesse na esfera física. Pergunta batata quente número 1. Alguém reencarna na Terra com o desejo de ser um narcodependente? Não. Claro. Exatamente. Então, a pergunta em sentido contrário. Será que alguém desencarna com o desejo de virar um vampiro? Ou um obsessor? Não vamos dizer um vampiro, porque o vampirismo é uma modalidade de obsessão. Tem outras modalidades de obsessão que não implicam necessariamente vampirismo. Mas o vampirismo é uma modalidade de obsessão. Será que alguém fala isso? Eu não consigo esperar até a hora da minha morte, porque assim que eu acordar no além, eu vou me dedicar a vampirizar. Não. Então, por quê? Por que alguém cai nas tramas do vampirismo? Para poder atender necessidades de origem inferior, paixões brutais, e poder conviver com as funções de um instinto que nunca foi disciplinado e colocado, posto no seu lugar, que agora, magnificado 1000 vezes, a pessoa não consegue aguentar. Aí, embora morando no além, com tudo que aquilo significa, com tudo que isso oferece, não o mundo aos seus pés, o universo ao alcance de suas mãos, fica chumbado dos botecos, dos prostíbulos, dos shooting galleries e tal, na crosta da terra. Olha, a ver se alguém aqui pode imaginar uma situação mais denigrante. Para alguém que já está finalmente livre para fazer muitíssimo mais do que o estado de encarnado permite a qualquer um de nós. Mas acontece que essa pessoa não é autônoma. Vampiro não é autônomo. Vampiro não tem autonomia ética. E nisso que reside a marginalidade. André Luiz fala dos marginais no mundo espiritual. Quem são os marginais do mundo espiritual? Quem se lembra? O que significa ser um marginal no mundo espiritual? Se não, nós podemos revisar esse conceito aqui todos juntos em família, mas se alguém se lembrar, é bom até para
reafirmar certas coisas. Alguém que, embora já fora liberto das vigorosas, poderosas correntes do corpo físico, pela irmã morte, tem as mesmas limitações que um ser humano encarnado em uma situação lamentável quando já não mais está encarnado. Então, está no mundo espiritual, mas continua a sofrer as mesmas pressões, os mesmos desgostos, as mesmas necessidades, as mesmas funções que o encarnado. O seu perispírito é tão denso, porque a sua relação com a matéria é tão estreita, que quando chove, eles se molham. Eles saem correndo aí pelas ruas do Rio, porque é aí que acontece nosso lar, para buscar abrigo, igual um encarnado que esqueceu o umbrella lá em casa e não quer se molhar. Sapatos, o cabelo. Para eles, cresce o cabelo, crescem as unhas, cresce a barba. As roupas, embora fluídicas, que eles utilizam, mas estão impregnadas com a densidade periespiritual deles, quanto o próprio perispírito, ficam rasgadas. Os sapatos estão rotos. Igual a esses são os marginais do além. Então, eles se veem forçados, porque não têm recurso para nada. Não forjaram recursos enquanto estavam encarnados. Que recursos são esses? Não recursos materiais. Recursos intelectuais, recursos emocionais, recursos espirituais. Eles nunca disseram não para eles próprios. Eu queria beber 5 margaritas, mas isso não pode ser. Eu queria comer 3 vacas. Não, mas isso também não pode ser. Eu queria fazer isto aqui que eu sei que não está bom, mas eu gosto, eu mereço, eu preciso, então eu faço. Viveram assim, negando, escamoteando, justificando o injustificável. Então, hoje, sem poder sobre si, o si sendo o espírito imortal, eles estão no além, na condição de marginais, porque escravos ainda das pressões materiais. Tem fome, tem sede, tem que dormir. Sai correndo quando alguém quer roubar deles, o que eles nem têm para ser roubado. É a mesma história. Então, por não poder se opor ao império de todo um leque de conteúdos que eles reencarnaram para disciplinar e governar, mas não o fizeram, hoje eles são, no além, na condição de marginais, escravos de tudo aquilo. A consciência que se apresenta culpada engendra mecanismos de reparação que se transformam em pesadelos de arrependimento desnecessário, assim permanecendo como látego inclemente a infligir-lhe punição. A nossa Joana diz desnecessário porque teve uma encarnação inteira para resolver aquelas situações. O arrependimento deve constituir um despertar da responsabilidade, que convida à reconstrução, à renovação, à ação reparadora sem aflição nem desdita. Porque a aflição e a desdita são a consequência natural de nós ainda não termos nos arrependido ou tendo nos arrependido, mas ainda continuamos a justificar a persistência, o prolongamento de certos hábitos que já reconhecemos como problemáticos ou negativos. Isto é essencial, porque
Assim como se fustigar, se flagelar, sentindo culpa, nas palavras da nossa Joana, é nada mais do que um mecanismo neurótico com aparência de compensação, ou seja, como eu estou sofrendo, dá a impressão que eu estou fazendo alguma coisa para reparar aquilo que me causa esse sentimento de culpa. Mas não funciona, porque, objetivamente, nós não estamos resolvendo nada. Ou seja, se eu empresto da Mariane, né, $10.000, já há 10 anos que eu emprestei esse dinheiro, eu não só não paguei, sino que eu não dei uma satisfação de por que eu ainda não paguei. Eu também não falei, Mani, realmente eu estou num buraco sem fim, sem fundo, mas eu vou pegar um outro trabalho, eu vou alguma coisa para que ela saiba que eu não esqueci, que eu vou honrar a minha responsabilidade e que ela não precisa correr atrás de mim. Além de ter se privado dos seus $10.000 durante 10 anos, além por cima, vou dar a ela o trabalho adicional de ter que correr atrás de mim para me lembrar, para que eu não... Eu não faço nada disso. Nem se fale de arranjar mais um trabalho para eu poder pagar as minhas contas com o dinheiro de um salário e o outro salário eu vou colocando numa outra conta no banco, numa caixinha, numa sacola embaixo do colchão. Esse é o dinheiro da Mari. Esse não é dinheiro meu. Esse é o dinheiro da Mari que eu vou juntando, eu vou pagar. Isso é ação responsável. O arrependimento, vamos ler de novo, deve constituir um despertar da responsabilidade que convida à reconstrução, ou seja, convida a que façamos algo para resolver a situação. Mas se eu me sinto na minha casa com culpa, aí eu não ligo mais para Mari porque estou com vergonha. Não vou mais no aniversário dela pelo mesmo motivo. E se eu vejo ela no Costco, eu vou me esconder detrás da mercadoria pelo mesmo motivo. E aí eu vou para casa me sentindo mal, chego em casa me sinto mal, não consigo dormir porque eu me sinto mal. Mas na minha cabeça desvairada, todo esse mal-estar que eu estou sentindo, eu estou me punindo, mas isso devolve o dinheiro para a Mari? Isso vai quitar a minha dívida? Isso vai resolver o meu problema? Não, eu posso me cozinhar no fogo alto da minha culpa e do meu desprezo por mim mesma, falta de autorrespeito, ausência de autoestima, para o resto da eternidade, até eu não resolver esse problema de uma maneira concreta e objetiva e autônoma. Sem ter ninguém aí correndo atrás de mim, mas você tem que devolver o dinheiro para a Mar. Vai arranjar mais um outro trabalho, economiza alguma coisa. Não vais na peluqueria, no cabeleireiro, não vais no ginásio, não vais no restaurante 5 estrelas, porque você tem uma dívida de $10.000 com a mãe. Se eu vivesse assim, eu odiaria cada átomo de cada molécula do meu ser. Porque a consciência que é Deus em nós, são os códigos divinos inseridos em nós, encarnados ou não encarnados, não vai me dar trégua, porque a consciência sabe fazer o seu trabalho. E não é um mecanismo que nós podemos desmontar. Aí eu vou desplugar a consciência como o povo desconecta os smoke detectors quando aquela bateria começa a apitar e enlouquecer a todo mundo. Não, tem que trocar a bateria. Essa apitação toda, essa enxaqueca auditiva tem um propósito. É para que você coloque mais uma bateria, porque senão você vai achar que tem um detector de fumo, mas ele não detecta. Fumaça. Como? Detector de fumaça. Isso mesmo, obrigada. Um detector de fumaça está na tua cabeça, porque na realidade não tem bateria, então vai queimar tudo, incluído o detector de fumaça, porque não pode te avisar.
E é assim que nós queremos viver. Então, o arrependimento, de novo, deve constituir um despertar da responsabilidade. Então, não é se flagelar com a culpa, mas também não é admitir, é verdade. Geo, e não é que eu devo $10.000 para Mari? Oh, meu Deus, quando eu penso nisso, me dá uma coisa. Nossa. Aí depois eu falo com a Débora, estou devendo $10.000 para Mari. Ai, não quero nem pensar. Aí depois eu falo com o Zé, e com o Léo, e com a Vitória, e eu falo com Jesus, e eu falo com todo mundo, mas a Mari ainda não viu um tostão. Então, se arrepender é reconhecer e fazer alguma coisa para resolver a situação, que é uma situação concreta, então nós precisamos oferecer uma resolução em algo que também é concreto, correto? Perguntas, comentários, porque é nisso que reside a renovação. E a evolução, se nós tivéssemos que arranjar um sinônimo compatível com a evolução, não seria a renovação? O Chico dizia que evoluímos nos desidratando para nos renovar. Nos desidratando porque nos níveis evolutivos onde a gente se encontra hoje em dia, a gente normalmente evolui chorando e trabalhando, ou seja, suando. Então ele dizia que no planeta Terra nós evoluímos desidratando. A ação reparadora para a gente se renovar. Eu emprestei, mas eu devolvi. Mãe, tá aqui. Muito obrigada. Peso por peso, real por real, dólar por dólar, tá aí. Muito obrigada. Deus te abençoe. E aí eu fico me sentindo leve, igual uma pena. Porque o que pesa em nós, até um certo ponto, é a carne, são os ossos, que aquilo pesa igual um mal matrimônio. Mas o que mais pesa em nós é uma consciência que está compurcada, porque nós não estamos honrando os seus ditámenes. Daí tanta depressão, daí tanto suicídio, daí tanta desordem com os químicos e as coisas, para tentar anestesiar esse desconforto, esse peso, essa situação de conflito, que lamentavelmente só vai se resolver através do arrependimento, da reparação, porque só essas duas coisas produzem evolução ou autorrenovação. O sofrimento no além-túmulo também assume condições chocantes. Quando o desencarnado, por meio da perturbação do após-morte, entrega-se às idioplastias do cotidiano, construindo psiquicamente um clima e uma realidade, entre aspas, nos quais se envolve, que lhe proporcionam o prosseguimento do estado orgânico com as suas difíceis conjunturas, agora em situação diferente, prolongando a ilusão carnal com todos os seus ingredientes perturbadores, que são resultado do apego à matéria, de que se não libertou realmente, apesar do fenômeno biológico da morte. Parece que hoje é a noite dos sinônimos. Então, vamos tentar oferecer um sinônimo de espiritualização. Qual seria um sinônimo de espiritualização? Vamos pensar um pouco.
Desmaterialização. Exatamente. Desmaterialização. O que é se desmaterializar? Enquanto ainda encarnados. Porque é o nosso caso. Como é que eu vou me desmaterializar estando ainda encarnada? Vou dominar a matéria. Nada material tem qualquer império sobre mim. Nada. Não só a barra pesada, as drogas, as perversões, a criminalidade. Vamos falar do cidadão comum. Hoje eu vou jantar sem a minha Coca-Cola. Mas a geladeira está cheia de... Eu sei. Então, por que... Disciplina. Hoje eu não vou tomar. E amanhã, sim. E que loucura é essa? Loucura? É praticarmos a hegemonia sobre tudo. A Coca-Cola é um exemplo. Não vou comprar esse par de sneakers. Mas estão vendo? Pode ser. Mas já eu tenho. Mas aproveita. Estou aproveitando. De um jeito que você não entende ainda, mas te garanto que estou aproveitando. Muito mais do que você pode imaginar. Os meus cabelos são parte da minha identidade. Todo mundo fala dos meus cabelos. É um exemplo qualquer. Não estou falando realmente dos cabelos. Pode ser qualquer outra coisa. Que eu tenho o poder de modificar, claro, né? Não, mas eu sou notória pelos meus cabelos. Ou notório pelos meus cabelos. Ou pela minha condição atlética. Ou pela... Ok, vou cortar os meus cabelos. Não, mas estou me desmaterializando. Eu não sou os meus cabelos. E os meus cabelos não sou eu. Eu devo me impor, no bom senso da palavra, pela minha conduta, pela minha fidelidade como pessoa, como amiga, como parceira, como funcionária, como voluntária numa casa espírita, como vizinha, como cidadã, como cuidadora de animais, como irmã, como amiga. É isso que fala de mim, do meu ser eterno. Então vou cortar. E lá vem o mundo a cair acima de mim. Como você fez isso, Claudinha? Aquele cabelo, meu Deus, se eu tivesse o seu cabelo. Bem... Mas os teus objetivos são os teus objetivos. Eu cortei o meu cabelo para me desidentificar, que é sinônimo de me libertar dos cabelos ou de qualquer outra coisa que tenha passado a ser algo que está tão intimamente ligado com a minha identidade, que se alguma coisa acontecer com isso, eu morro, não sei o que eu faço. Não, eu... Olha, o tempo consome tudo. O cabelo, a pele, os dentes, e por lá vai... Quem se lembra aqui da Farrah Fawcett? Farrah Fawcett, uma dos Charlie's Angels, com aquela coisa. Ela teve câncer no ano. Era Panteras, em português é Panteras. As Panteras se chamava?
Tem. Uhum. Ok. As velhas, né, Mani? Porque depois teve outras panteiras novas que não era quite the same. Mas ela era, assim, uma pessoa... Eu acho que ela deve terá... vou fazer 65. Ela, imagino que seria 10 anos mais velha do que eu. Mas tinha um leão na cabeça. Belíssima, todo mundo falava do cabelo dela. Na época eu também, eu queria esse cabelo, e cresceu meu cabelo, cresceu, parecia o Amazônia. Sabe? Ela teve câncer de ano, coitadinha. E aqui nos Estados Unidos ela foi desahuciada. Mas ela descobriu uma clínica na Alemanha e ela foi para lá. E ela se submeteu a muitos tratamentos. Adivinha a primeira coisa que ela perdeu? Mas essa mulher tinha um conceito de sim tão forte, era tão autônoma, porque não era só aquela beleza que ela era. Ela era uma mulher forte por dentro. Ela pediu para sua amiga, Alana Stewart, ex-esposa do Rod Stewart, que fosse com ela para a Alemanha, que filmasse todo o tratamento dela, até quando ela acordava no meio da noite para vomitar num bucket que eles colocaram do lado da cama. Ela documentou tudo e andava por aí sem peruca. Olha, se é uma coisa difícil para uma pessoa, homens incluídos, cortar o cabelo e aparecer assim, tipo um futebol, um American football. Imagina uma mulher que devia tudo, praticamente, ao seu cabelo. Porque se você tivesse cortado o cabelo dela quando ela estava como se chama em português? As panteiras. Ninguém teria olhado para ela 2 vezes, porque ela era muito bonita, de corpo, de tudo. Mas aquele cabelo era... o cabelo chegava na frente dela. E mais ou menos com a minha idade agora, que eu estou agora, ela perdeu tudo isso. Não se desanimou, não deixou de lutar, não deixou de aparecer em câmera, não deixou de dar entrevistas e pediu à sua melhor amiga que filmasse toda a sua miséria, porque lutou contra esse câncer com tudo o que ela pode. Se submeteu a tudo. Isso é se desmaterializar. Pergunta, será que ela era espírita? Ai, não acho. Porque reencarnada e criada em Corpus Christi, Texas, há quase agora seriam, não sei, 75, 80 anos atrás, eu acho que é difícil. Mas ela tinha uma força interior, que é aquilo que o Espiritismo nos ensina a forjar dentro de nós. Porque vamos ter que deixar tudo para trás. Não tem jeito. Então, por que não fazermos esses exercícios para nos provar a nós mesmos? Porque não é para mais ninguém. Que quem manda na minha encarnação sou eu. De um jeito muito positivo e construtivo, lógico, isso aqui não tem nada de arrogância, nem se achar mais espiritualizado do que o vizinho, nem andar dando mensagens aí de que agora nós somos as novas luminárias e nada. Isso tudo é bobagem humana. Mas como é que nós vamos desafiar os nossos próprios medos e dependências sem desafiá-los? Como é que nós vamos disciplinar os nossos hábitos sem discipliná-los? Como é que nós vamos encaminhar a nossa vontade sem encaminhá-la? Então, por isso que Jesus falou, no mundo só tereis aflições. Porque é um terreno de treinamento onde estamos levantando pesos pesados, se é que estamos fazendo o trabalho necessário, a autorrenovação que reencarnamos para fazer.
Agora, se estamos muito confortáveis, e isso aqui é fantástico, e eu não tenho, I don't have a care in the world, suspeitemos que provavelmente não estamos necessariamente honrando os objetivos reencarnatórios. Isto aqui não é uma apologia para o sofrimento, fazer aquilo para o qual ainda não estamos preparados, não. Mas ninguém aqui não está preparado para não fazer nada, como ninguém aqui não está preparado para fazer tudo. Porque se tivesse essa potestade, não estaria na Terra, ou estaria mais na condição de missionário. Mas se estamos aqui na condução de estudantes, cursando as nossas matérias, que o nosso presente nível evolutivo requer, dos nossos ciclos biológicos ou reencarnações, nós temos que estar aí, como falam as professoras de yoga, feel the edge. Are we feeling the edge? Porque se nós não estamos aí vivendo no edge, nós não estamos movendo agulha. Estamos na nossa zona de conforto. Talvez falamos em espiritismo, conhecemos palestrantes, sabemos quem é Divaldo, temos a uma selfie com ele. Sim, temos acesso às informações espíritas, mas se não estamos feeling the edge, living at the edge of our possibilities, we're not getting the job done. Desculpa, não estamos fazendo o nosso trabalho se não estamos vivendo no limite das nossas possibilidades. Ai, como é que eu vou saber? O meu GPS não fala isso para mim. O desconforto. Você faz coisas que te criam um certo desconforto? Esse é o teu limite. Se está muito confortável, se está muito delicioso, se está tem muito açúcar, é sobremesa, é bolacha, não é comida, não é nutrição. A tua barriga está cheia, mas as tuas células estão esquálidas, famintas, moribundas. Não tem nutrição, não tem nada para elas fazerem. Manter a cidade que é a célula, não tem energia, não tem nada. Parece, mas não é. Você se mexe o dia inteiro, mas o que é que você está construindo? Que problemas você está resolvendo? Que agulhas você está movendo na direção da eternidade? São perguntas provocadoras, mas inevitáveis. Comentários, perguntas, queixas. É indispensável a libertação dos condicionamentos materiais, disciplinando a mente e a vontade, de modo a adaptar-se de imediato à vida além da vida. Divaldo fala que ele presenciou o desligamento do espírito da sua mãe, a dona Ana Pereira Franco, do corpo dela. Estava no hospital e ele viu a mãe sair, começou a se desligar pela ponta dos pés, continuou no resto do corpo para cima, na direção da cabeça, e finalmente ela começou, última desligação fez pap, e é literalmente um pap no chakra coronário, que é a última conexão, vamos dizer assim. E quando ela saiu do corpo, ele percebeu que ela teve assim como uma descompensação, um pequeno desequilíbrio, que ele explica a posteriori. Por quê? Porque entrou numa outra dimensão, numa outra atmosfera. Quem já viu aqui um astronauta na superfície da Lua? Não parece que eles parecem até bonecos? Por que eles caminham assim? Porque a situação na Lua é diferente.
Começando de que não tem atmosfera. Por isso que eles precisam, o que eles têm nesse lunar suit, dentro deles, é a própria atmosfera. Se você pega um canivete e faz um corte, você mata o astronauta. Como se você cortasse as mangueiras, se diz, the hoses, num tanque de oxigênio, num mergulhador. 30, 40 metros no fundo do mar. Vai se afogar. Porque a sua atmosfera, tem a sua atmosfera, o mergulhador, carregando nas costas. Carrega ele a sua atmosfera artificial, porque essa quantidade de oxigênio não é natural a 40 metros no fundo do mar. Ele carrega, amarrada nas costas, a sua própria atmosfera, o mergulhador. O astronauta também. No seu terno lunar, com as suas mangueiras e escafandros e tudo isso, ele leva a sua própria atmosfera para poder caminhar na superfície da Lua. Então, caminha assim, porque é uma situação diferente. Por isso que a dona Ana, a mãe do nosso Divaldo, quando foi desconectada do coronário, parecia bêbada um pouquinho, até que depois ela recobrou o seu equilíbrio e começou a se movimentar com total tranquilidade e naturalidade. Mas, apesar de tudo isso, de ter se libertado do corpo, de ter se adaptado à nova atmosfera ou às novas condições de vida no além, os conteúdos emocionais, psicológicos dela continuam os mesmos. E com isso vamos ter que nos adaptar à vida além da vida. Então, pergunta estúpida. Se alguém me dissesse, você pode encher a sua mala, você tem duas opções. Roupa de desenhador ou roupa do Goodwill. Você que sabe. Eu sei que quando eu chegar à minha destinação, eu só vou poder vestir a roupa que eu trouxe na minha mala. Mas se tanto faz roupa linda, bonita, bem cortada, confortável, material suave, ai, delícia, a roupa do Goodwill, incômoda, rough, feia. Eu não sei vocês, mas eu vou encher a minha mala com roupa de desenhador. Porque é mais linda. E se tanto faz... Estilista. É o estilista. Estilista. Obrigada, minha irmã. Roupa de estilista. Designer clothing. Porque não tanto faz? A escolha é minha. Só que no exemplo não é uma questão de vaidade, que seria uma modalidade de materialização, mas uma coisa de confortável. Tô confortável. Vamos dar um exemplo mais claro ainda. Eu posso escolher um pijama. Pijama se diz PJ. Roupa de dormir, que não tem melhor, né? Para andar pela vida com roupa de dormir. Que é uma delícia, ou um saco de batatas, desde que parece feito, construído de arame. Mas eu não preciso ter um PhD em nada para dizer, não, eu quero andar de pijama, né? Algodão, fresquinho, soltinho, delícia, felicidade. Somente assim, o sofrimento pode ser evitado, especialmente se a existência corporal fez-se caracterizar pelas ações enobrecidas, atingindo a finalidade precípua da reencarnação,
que é a busca da felicidade. Sinônimo de felicidade. O fim do sofrimento. A educação moral e espiritual do ser é um instrumento seguro para libertá-lo do sofrimento na Terra, como no além-túmulo, porque nada muda, remember, facultando-lhe vida em abundância de paz. Vida em abundância. Geo, temos 20 minutos e vou deixar para você o último capítulo do livro, porque é breve, é só uma página e meia, para não te atrapalhar na próxima semana, tá? Então, facultando-lhe vida em abundância. Vocês se lembram que Jesus falou: se eles fazem isto a mim, que sou madeiro verde, o que eles não farão a um madeiro seco? Por que ele falou que ele era um madeiro verde? Porque verde é simbólico de vida. Mas não de vida, ele não se referia à vida física, que na sua condição de reencarnado, o colocava numa situação de igualdade ao resto dos encarnados que somos nós, os madeiros secos. Ele se referia à vida verdadeira, viver, a vida verdadeira, que é a vida imortal. Ele, embora se deu muito mal no plano material da ignorância, porque foi apedrejado, cuspido, crucificado, ofendido, provocado, desafiado, enganado, traído. A lista é tão longa quanto é deprimente. Ele tinha, pela sua condição de espírito muito mais elevada do que nós, essa relação tão íntima com Deus, o Pai de todos nós. Ele era tão fiel a Deus, tão obediente aos seus pedidos, tão dedicado a não se afastar, não se permitir desviar pelos encantamentos com as pessoas, com as situações, com as coisas, pelas promessas que jamais seriam cumpridas, pelas fascinações de todo tipo, pelas seduções do poder, dos interesses pessoais, dos interesses do coração. Ele não permitiu se desviar por nada dessa identificação total, absoluta e inabalável que ele tinha com o Pai de todos nós. E era essa a vida em abundância a qual ele fazia referência. Uma vida abundante não é ser milionário, bilionário, trilionário. Não. Muitas vezes isso é o oposto a uma vida abundante. Ele se referia a uma vida abundante porque o seu alignment, a sua alinhamento com o Pai era total. Alinhamento, obrigada. Era total. Então, por fora a sua situação, quem ler disser, meu Deus, se ele, por estar com Deus, passa por tudo isso, eu vou assinar embaixo com o mesmo já. E, de fato, é o que fazemos até hoje. Nos permitindo desviar do caminho que nos conduz a Deus por não cumprir o nosso dever. E o que diz o Evangelho segundo o Espiritismo a respeito do dever? Que o dever é muito, muito, muito difícil de ser cumprido. Pergunta retórica: por quê?
porque está em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Então a gente se desvia. Jesus não se desviava. A gente se deixa corromper. Jesus não se corrompia. A gente se afasta. Muitas vezes nem caminhamos, corremos na direção contrária, maratonamos na direção oposta de Deus, pelos encantamentos do caminho. Que a razão, que é uma aquisição evolutiva, seria suficiente para disso nos proteger. Por quê? Porque a razão é o antídoto, é o solvente, se diz, que dissolve esse funcionamento, esse mecanismo infantil da ilusão e da fantasia, responsáveis por todos os nossos sofrimentos, por todas as nossas distrações, por todos os nossos desvios, por todas as nossas corrupções, pelo fato que acabamos, literalmente, vendendo a alma ao melhor postor. Aquele postor ao que nós não conseguimos dizer não. Vá de retro, go away from me. Não, eu não vou me desviar do caminho estreito, porque isso que me leva para Deus. Como que nós fazemos isto? Adorando Deus com pés de barro. E o que é um Deus com pé de barro? Um Deus falso. Um Deus que promete o que não vai otorgar. Dá um exemplo desse Deus. A felicidade através da vaidade. A paz através de controlar as variáveis exteriores. A tranquilidade pelo fato de eu ter muito dinheiro. São todos Deus com pés de barro. Que nós passamos as encarnações a fio adorando para desacordarmos no além, assim que o coronário já gives up the ghost, basicamente, com a cabeça entre as mãos, dizendo, did it again. Oh, I did it again. Ai, não acredito. Lhe dei o melhor da minha última encarnação, a família, a corporação, a isto, aquilo, arrebentei a minha saúde, perdi a minha paz, coloquei os meus interesses espirituais no último lugar, ao qual eu raramente chegava, porque eu dormia antes de poder finalizar uma prece, não passei da terceira palavra. Nunca tive tempo para me ocupar de um sofredor. Sempre tinha um motivo para não aportar no centro espírita. Por que é importante aportar no centro espírita, ou na igreja, ou em qualquer outro lugar? Porque é assim como eu estou mostrando para Deus que eu estou me importando, que eu estou investindo, que eu estou fazendo alguma coisa para merecer a graça que eu espero receber dele. A igreja não precisa de nós precisamos da igreja, porque é uma destinação que nos permite mostrar essa fidelidade e essa boa vontade para Deus. Ajudar em alguma causa, contribuir de alguma maneira, assumir mais uma responsabilidade quando eu já tenho várias. Pensemos nisto com carinho, porque nós já estamos juntos há vários anos. Já trabalhamos aqui em Atlanta há 33 anos. E o tempo passa. El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos.
estamos consumindo o nosso fluido vital. Vamos cuidar de consumi-lo em coisas que realmente beneficiam os interesses espirituais, que devem prevalecer acima de todos os interesses e considerações humanas. Quem que gostaria de fazer a prece de encerramento, por favor? Posso fazer. Pai amado, querido Mestre Jesus e mentores, agradecemos por mais uma reunião onde pudemos esclarecer a necessidade de nos autoconhecermos e, sem delongas, encarar nossas fraquezas e apegos de frente. Ficou muito claro que só deixaremos a veste carnal, mas o Espírito levará consigo toda a história dessa última encarnação e todos os atos bons e não tão bons que cometemos. Pedimos que, com esse conhecimento, tenhamos cada vez mais força para nos desvencilhar daquilo que possa atrasar nossa caminhada no além-túmulo e, dessa forma, atenuemos quaisquer sofrimentos. Que assim seja. Que assim seja.